tá? Vamos aqui para mais uma aula, aula do dia 7/4, e eu queria perguntar primeiro, iniciar a aula perguntando para vocês se tem algum aluno, né, que eu gostaria de que não concorda com a gravação dessa nossa sala de aula no Meeting. Se tiver algum aluno que não concorda, que ele possa, que você dê o presente, saia da sala e depois assista a aula, tá, na gravação. Né? Voltando a dizer, isso é uma medida que todos os professores estão tomando em conjunto, então vocês provavelmente vão ouvir os professores falando a mesma coisa no início da aula. Tá? Então, pergunto se alguém não concorda, né? Eu pergunto se alguém não concorda com a gravação da aula. Se essa pessoa não concorda, ela pode dar o presente, sair e assistir a aula depois gravada, tá bom? O que eu já comentei com vocês é se eu estou falando e alguém tiver alguma dúvida, você pode abrir o seu microfone e me interromper ou escrever no chat, né? Olha, estou com uma dúvida que eu vou ver, vou parar e vou voltar, como você tem visto nas nossas aulas, como tem sido assim, tá? Bom dia, Manuel. Tudo bem, Manuel Antônio? Está chegando? Bom dia. Bom dia também, Matheus. Como vai? Tudo jóia? Então, eu queria começar para vocês falando dos trabalhos, né? A gente tem 2 trabalhos que estão meio que pendentes. Tem 5 alunos que não fizeram ainda, aliás, 4, porque um já conversou comigo. Mas tem 5 alunos que não fizeram ainda o trabalho 4, o exercício 4, e o exercício 5, né? E a data do exercício 5, né, eu acho que expira hoje, se eu não me engano. E a data do exercício 4 já expirou. O que eu gostaria que você fizesse? Se você está devendo exercício, e esse exercício está valendo nota, né? Então, se você não fez esse exercício, que você me mande ainda essa semana, antes do dia 10, tá? O exercício 4 e o exercício 5. Tá? E aqueles exercícios presenciais, né? O exercício 1, tá? Que foi aquele questionário, né? Aquele questionário das perguntas, né? Além daquele questionário, o trabalho das escolas. Eu gostaria que, se você estiver devendo isso ainda, que você mande hoje, no máximo quinta-feira, e se você quiser apresentar, que você apresente na quinta-feira, é o último dia para apresentação do trabalho. Então, a gente vai dar um tempo na quinta-feira perguntando se tem algum grupo querendo apresentar. A gente vai relacionar, vai sortear, claro, eu vou ter que sortear aqui, né? E aí a gente vai sortear os grupos que ainda querem falar, que querem apresentar o trabalho, né? Nessa apresentação, a vantagem é que se você tiver um erro, eu vou falar, olha, isso aqui não é bem assim, ou isso aqui falta dizer isso, ou falta dizer aquilo, ou outros colegas também podem participar e dizer isso. E aí o que vai acontecer? Você vai ter a chance de alterar o trabalho, deixa eu acender a luz. Vocês vão ter a chance de alterar esse trabalho ainda até sexta-feira, que é dia 10. Dia 10 é o fechamento. Quem mandou os trabalhos, ok, eu vou fechar a nota. Quem não mandou, já não vai ter aquela nota. Então, peço que todos aqueles que estão devendo, né, já falei isso na semana passada, estou repetindo agora aqui. Então, quem está devendo trabalho ainda, aqueles trabalhos presenciais, a apresentação das escolas, os trabalhos que a gente fez em sala de aula, e também o exercício 4 e o 5, eu peço que vocês mandem, tá, até, no máximo, dia 9, tá? Até 23h59 do dia 9, porque dia 10 eu vou fechar as notas, tá certo? Então, eu gostaria que você mandasse até essa data, tá certo? Beleza? Se alguém tiver alguma dificuldade, eu gostaria que você me procurasse ainda hoje ou amanhã, mandasse uma mensagem ou fizesse alguma coisa para a gente verificar caso a caso, tá certo? Mas a ideia é que o exercício 4 e o 5 você consiga fechar, tá bom? Claro que, como eu falei, né, a gente tem que ser justo. Então, se você tiver um problema particular, alguma coisa específica sua, me procure, tá? Me liga, me telefona, manda um e-mail para mim, ou me chama no particular no WhatsApp, para a gente conversar a respeito, tá? Mas é que eu preciso fechar realmente as notas até dia 10, então eu preciso que você mande o teu trabalho até dia 9, ok? Então tá. Então, e como eu falei, tem 5 alunos que estão devendo ainda, tá? Então, né, a maioria já até falou, já deu uma posição para mim, mas eu preciso que todos me dêem essa posição, porque eu vou ter que lançar nota. Se você não mandar o trabalho, né, infelizmente eu não posso dar uma nota em algo que eu não tenho. Preciso receber para poder dar uma nota, tá? A maioria já mandou, né? Eu estou com um problema. Nem 5, 4 alunos só, como eu falei para você, certo? Né? Então, são os trabalhos iniciais, né? E o trabalho até o trabalho 5, ok? Então, beleza. Tá bom? Eu não gostaria, viu, William, de falar o nome dos alunos, por quê?
Porque se eu falar o nome dos alunos, eu estou expondo vocês, então eu não quero falar, eu quero que o aluno verifique. É claro que você vai ver, você vai entrar no trabalho 4, no trabalho 5, vai entrar nesse. E você vai ver que você não mandou, né? E também o trabalho presencial, né? Você vai ver, eu não estava em grupo nenhum, o meu nome não estava no grupo, etc. Entendeu? E aí você vai ver. Eu não quero expor vocês, então por isso que eu não vou falar. Mas eu sei que são no trabalho 4 e no 5 tem 4 alunos que estão me devendo e não falaram nada, tá bom? É só porque é aquela questão de exposição, né? Se eu pudesse falar, ou seja, você que está achando que não, você pode me procurar e falar, você está com meus trabalhos? Beleza, estou, então vou dizer para você que eu não estou, ou o que eu não tenho, mas eu não quero falar, expor ninguém aqui, beleza? Então vamos lá, eu vou começar a apresentação. Hoje é um assunto muito importante, é um assunto mais, como eu falei para você, mais teórico, mas é muito importante porque, inclusive, tem leis baseadas nisso. Primeiro, a gente vai começar, né, perguntando: alguém ficou com alguma dúvida na aula passada? A gente falou sobre PL, né? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu volte? Ou a gente pode seguir? Podemos seguir? Alguém coloca, por favor, se eu posso seguir. Reserva de capital, tá, beleza. Então temos um aluno com dúvida na reserva de capital, tá? Vamos lá. Reserva de capital. As reservas de capital são constituídas com valores recebidos pela empresa que não transitam pelo resultado por não se referirem à entrega de bens ou serviços pela empresa. Deve se refletir essencialmente as contribuições feitas pelos acionistas que sejam diretamente relacionadas à formação ou incremento do capital social. Bem, vamos lembrar, o que é o capital social? Vamos lá. O capital social é o que os acionistas investem na empresa. Para quê? Para que a empresa seja constituída ou melhorada, certo? O que acontece com o capital social? O capital social é um dinheiro à disposição, é um dinheiro que eu vou pegar esse dinheiro e eu vou colocar à disposição para para a empresa comprar o que ela precisa, tá? Então, o que vai acontecer? Eu deixei lá, eu entrei, vamos dizer, abri uma empresa, botei lá 10 mil reais, por exemplo, vou botar uma cifra pequena só para você ver como é que é. E eu preciso comprar o quê? Mesa, cadeira, digamos que seja uma escola, vou fazer um cursinho, aí eu aluguei um lugar, então eu vou precisar desse capital inicial para alugar o lugar e vou comprar mesas e cadeiras, vou comprar um projetor, quer dizer, 10 mil já vai ficar difícil. Vou comprar um projetor, vou comprar uma tela, né? Vou comprar um quadro branco, vou comprar canetas para escrever nesse quadro branco. E aí eu peguei e fiz isso. Aí lá pelas tantas, alguém fala assim, professor, olha, seria interessante a gente comprar uma lousa digital. Não sei se você já ouviu falar da lousa digital, é aquela que você põe o quadro e aparece, você projeta as coisas, aí usa a mão, usa uma canetinha e as coisas abrem, né? Como você usa o PowerPoint junto com a lousa digital. É muito legal, já usei em gravação de videoaula numa outra empresa. E aí o que acontece numa outra instituição? Aí eu vou comprar essa lousa digital, eu não tenho dinheiro. Eu poderia pegar dinheiro emprestado dos bancos ou eu pego o dinheiro dos próprios sócios. Então, sou eu e um sócio, por exemplo, eu entrei com 10, só que a lousa digital é mais cara, eu preciso entrar com mais dinheiro. Só que eu quero esse dinheiro especificamente para comprar a lousa digital. O que acontece? Se eu pegar o dinheiro e entrar com ele, estou dando um exemplo para você entender, tem várias coisas, né, que eu posso usar a reserva de capital. Tô dando uma ideia só para você entender. Então, eu vou ter que entrar com mais dinheiro, eu e meu sócio, vamos ter que entrar com, sei lá, mais 5 mil cada um, para comprar essa lousa digital. Só que se eu entrar com dinheiro, você concorda que vai estar no caixa da empresa, eu teria que usar, não vai justificar eu pegar um empréstimo, né, se eu tivesse acionista, eu tivesse outros sócios, não vai justificar eu pegar um empréstimo. Então, eu tenho que reservar aquele dinheiro para comprar a lousa digital. Então, o que eu faço? Eu abro uma reserva de capital, ou seja, o dinheiro que eu estou entrando na empresa, eu estou falando assim, não, esse dinheiro aqui está reservado para eu fazer um investimento, que é o investimento na lousa digital. Deu para entender mais ou menos? Eu estou só dei um exemplo, tá? Só que você vê, a reserva de capital ela pode ser composta, né, pela correção monetária do capital realizado, pelo produto de alienação das partes beneficiadas, ou seja, eu estou guardando um valor, porque eu estou alienando algumas coisas que eu tenho na empresa, né? Dinheiro também que eu posso separar para doação. Quando eu falo de capital social, é dinheiro através dos sócios ou de debêntures, tá? O que é debênture? Debênture é um título da empresa que a pessoa está devendo,
vai dever para a empresa, esse dinheiro é permitido, é como se fosse um empréstimo, só que esse debênture, o que acontece? Ele tem a função de ser um dinheiro, como se fosse um dinheiro de um investidor, né? Porque ele está entrando com aquele valor na empresa. Então, ele é quase como se fosse uma forma de um investidor investir na empresa e a empresa pagar ele um pouco depois. Tá? Normalmente, esses debêntures são comprados pelos próprios sócios, mas há casos em que se abre a possibilidade de outros comprarem também debêntures. Tá? Então, é algo que você abre, esse título, como se a empresa estivesse falando assim, olha, eu vou te dar uma dívida a um prazo maior, só que o que eu vou te pagar? Vai ser um valor que eu vou pagar de acordo com os lucros da empresa, que pode ser um valor mais alto, pode ser um valor mais baixo. Tá? Então, às vezes, você tem a questão do debênture, mas normalmente o dinheiro do capital ele entra através de sócio. Então, eu tenho dinheiro entrando por ações que eu estou fazendo uma subscrição. Por exemplo, uma outra coisa que pode estar na reserva de capital é aquilo, né? Eu tinha 100% de ações valendo 20 mil, por exemplo. Tá? E aí eu resolvo subscrever, eu resolvo aumentar a quantidade de ações. Então, eu tinha, por exemplo, 20 mil ações que valiam 20 mil, então cada uma ação valia valia R$ 1, né? E aí o que eu faria? Eu faria assim, olha, eu vou, agora em vez de ter 20 mil ações, eu vou ter 40 mil ações. Então eu fiz o split, né? E aí o que eu faço? Eu tenho que dobrar as ações dos sócios. Então, por exemplo, você tinha lá, o sócio tinha 20 mil ações, se eu fiz um split, ou seja, dobrei a quantidade de ações, passei para 40 mil ações, obviamente o sócio que tinha uma ação ele vai passar a ter 2 ações, por exemplo. Né? E aí, se tem parte dessas ações de tesouraria, essas ações estão em tesouraria, ou seja, algum sócio que saiu e eu estou ainda por vender aquelas ações, eu vou e subscrevo, ou seja, eu tenho um espaço para subscrever ou entrar de outro sócio. Né? Isso é uma figura um pouco mais complexa, você vai ver isso quando você ouvir falar de contabilidade societária. A ideia é que você vai entender, por aquele exemplo que eu te dei, que a reserva de capital é algo do meu capital que eu reservei para fazer alguma coisa, para investir em alguma coisa. Ou seja, eu não entrei com dinheiro, agora ele está internalizado, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Não. Aquela parte do dinheiro que os sócios entraram, ele está reservado para fazer alguma coisa dentro da empresa. Tá? Então, só para você entender, essa incrementação, integração do capital, ela pode ser uma incrementação do capital anterior ou pode ser uma reserva, né? Ou seja, por exemplo, entrei com o dinheiro logo que eu criei a empresa, só que eu tenho que fazer alguma coisa que eu não posso fazer agora. Eu reservo o dinheiro. Como é que eu reservo esse dinheiro? Eu separo na reserva de capital, ou seja, parte daquele capital está reservado para fazer aquele investimento. Por exemplo, né? Digamos que seja comprar um carro, né? E naquele momento não é um bom momento para comprar carro, meio de ano, alguma coisa assim, eu vou esperar até o final de ano para comprar. O que eu vou fazer? Parte da minha reserva, parte do meu capital, eu estou reservando para comprar aquele carro, entendeu? Então, eu separo aquele dinheiro do capital para fazer aquele investimento. Estou dando exemplos, tá, pessoal? Tem N formas de você reservar o capital. Eu posso reservar o capital que já existe, que já está lá, ou eu posso ter alguma entrada de capital e esse capital que vai entrar, eu reservo ali dentro da reserva de capital para ser utilizado depois. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Beleza. Valeu, então. Então, vamos lá, falando sobre isso. Agora a gente vai falar sobre alguns dos principais órgãos reguladores, né, da contabilidade brasileira. O que é um órgão regulador? Vocês sabem? Alguém sabe o que é um órgão regulador? Quem souber aí pode abrir o microfone ou então escrever. O que é um órgão regulador? O que é regular? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Pode escrever. Estabelece leis? Muito bem. Estabelece leis? Também. Estabelece leis ou normas, regulação, né? Ou seja, eles chegam a uma conclusão e aí conversam com os órgãos responsáveis, né? Normalmente o CFC, né? que é o Conselho Federal de Contabilidade, né? E aí o CFC fala com os conselhos regionais de contabilidade e depois há uma alteração, se for uma coisa para a harmonização contábil, ou seja, que tem a ver com a harmonização contábil mundial, ele vai passar pelo CPC, que é o Conselho de Pronunciamentos Contábeis, e aí vai ser divulgado. Tá? A ideia é o quê, pessoal? Você tem órgãos
que mudam as regras do jogo, tá, com um objetivo. Então, tem que haver um objetivo. Às vezes é uma lei, né? Às vezes é uma norma, porque aquele órgão não pode fazer uma lei, mas aí ele conversa até com outros, se aquilo precisa de força de lei, conversa com os órgãos que a parte legislativa para poder sair a lei. Então, a gente vai apresentar alguns órgãos que você vai ouvir bastante falar sobre isso. Então, eu só queria introduzir para você, dizer os principais órgãos que mexem com as normas ou com as leis de contabilidade no país. Tá? Então, vamos lá. Você tem o CFC, como a gente falou, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Deixa eu abrir minha canetinha. Tchan. E aí, com uma corzinha boa, vamos lá. Hoje eu vou fazer em azul esverdeado. Então, você tem o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, e você tem o Conselho Regional de Contabilidade. O CFC, o CRC estão ligados, né, ao CFC, inclusive aqui em Brasília. É engraçado que o CFC é na frente e o CRC é atrás, é bem próximo um do outro, né? Mas em outros estados não é assim, tá? Mas eu estou te falando que aqui, inclusive, um é perto do outro, é até legal. Se você até seria interessante um dia você passar por lá para saber onde é o CFC e saber onde é o CRC. Eles recebem muito bem estudantes, tá? E também você saber o que vai acontecer, que provavelmente você, assim que se formar, o ideal é que você faça a provinha, né, para você ser um contador habilitado pelo CRC para poder exercer as coisas, né, exercer tudo que você tem para exercer dentro da contabilidade. E você tem o Conselho Regional, né, que é, no caso aqui, o Conselho Regional de Contabilidade aqui do DF. Né? Você tem o do Rio de Janeiro, de São Paulo, cada estado tem o seu Conselho Regional de Contabilidade ligado ao CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que fica a sua sede em Brasília. Tá? Você tem também o IBRACON, é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Por quê? Porque você vai ver, se você ouvir falar de auditoria, essas coisas, você vai ver que grande parte da auditoria ela tem um braço contábil. Existem auditorias específicas, né, previdenciárias, etc. Mas mesmo elas, né, só em alguns casos raros, né, você vai ver que tem algumas auditorias bem específicas. Mas quando você fala de auditor, o principal, ou seja, a maior quantidade de auditorias, elas são em nível contábil e fiscal, tá? Que a fiscal tem muito a ver com a parte contábil também. Então, o IBRACON, o Instituto de Auditores, eles verificam aspectos, né, da auditoria e aí, por isso, eles acabam alterando ou pedindo alteração de alguns aspectos da contabilidade, de forma a proteger mais o mercado, proteger mais as empresas, proteger os acionistas, etc. Não é? Quando a gente falando de acionista, né, o principal órgão que cuida disso, das empresas com ações, né, é a Comissão de Valores Mobiliários. Inclusive, parte dela é a questão de publicação de balanços. Né? Ou seja, eles têm uma exigência, a ideia, você tem em cada exercício tem que publicar um balanço, etc. Então, parte deles é a questão, né, da Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários fica no Rio. Inclusive, o meu meio-irmão trabalha lá. Tá? Então, eu tenho bastante contato, né, com as coisas que acontecem na CVM Rio. Né? Você tem também a questão do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, como eu falei, ele está muito ligado, né? Exatamente, o Rafael falou, são órgãos que ditam regras, e essas regras, às vezes, viram leis. Tá? Às vezes, por exemplo, é preciso de força de lei, principalmente se ela tiver questão fiscal envolvida ou questão de transparência envolvida, ela tem a questão de lei. Né? Então, o CPC, como o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, está muito ligado à harmonização. Ele também dita as regras, mas as regras que ele emite são regras muito ligadas à questão de harmonização, ou seja, a questão de transformar a contabilidade no mundo todo em uma contabilidade só. Então, o CPC ainda emite vários pareceres, várias coisas, altera. Claro que altera, ele depende de alteração de lei, algumas coisas assim, mas às vezes ele encabeça isso, né, pedindo alteração de normas e também entrando em contato com os órgãos responsáveis pelas leis, até com o intuito de harmonizar a contabilidade no mundo todo. Tá? Você tem o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, que tem muita coisa ligada à instituição financeira, claro, mas tem questão também, né, algumas questões específicas, né, ligadas também a todas, porque ele regula a moeda no país, regula a questão de câmbio. Né? Então, você tem uma série de coisas, de normas que são emitidas pelo Bacen também, né, e aí resoluções do Bacen. Tá?
que também estão envolvidas aqui. Existe também o Conselho Monetário Nacional, que a gente nem citou aqui, que também tem muito a ver, claro que tem mais a ver com instituição financeira, mas tem algumas empresas que trabalham de alguma forma com isso, que também acaba alterando um pouco a contabilidade, mas como não é uma coisa assim tão frequente, né, ligada à contabilidade, a gente não está citando ele aqui. A gente tem a Secretaria de Previdência Complementar, que é, claro, também a contabilidade mais ligada à questão previdenciária, então que ele verifica essas questões e aí também altera a contabilidade por contas de questões previdenciárias. E você tem alguns órgãos específicos, né, por exemplo, a ANEEL, né, que são órgãos reguladores, né? Então você tem a ANEEL, você tem a SUSEP, por exemplo, a SUSEP está ligada à questão de seguros, né? A Anatel está ligada à telefonia, né? A ANEEL acho que é energia elétrica, não é isso, se eu não me engano. Então são órgãos que, por conta disso, eles acabam influenciando também alterações na contabilidade, outros órgãos específicos. Por quê? Porque eles demandam alguns tipos de informação e essa informação normalmente ela parte da contabilidade, por isso há uma certa ingerência deles com relação à contabilidade, sendo que, da mesma forma, a gente está partindo de cima para baixo, em cima tem os mais importantes, ou seja, que costumam demandar mais alterações na contabilidade, e as de baixo, os que demandam menos, mas que também demandam sazonalmente. Com relação a esses órgãos, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Ou a gente pode seguir? Estou aguardando alguém dizer pode seguir, ou então estou com dúvida aqui, a gente volta, tá? Pode falar? Ok. Então, vamos lá, alguém falou ok. Agora a gente vai falar, tranquilo, beleza, sobre os princípios e convenções fundamentais da contabilidade, tá? Por que é um overview inicial? Porque à medida que a gente for falando dos assuntos, eu vou explicar para você, tá vendo? Isso aqui é por causa da convenção tal, ou por causa do princípio tal, tá? Ou esse aqui é o regime tal. Então a gente vai falar bastante. A gente já falou algumas coisas. Alguém perguntou assim: por que eu tenho que manter por exemplo, o bem, né, no preço que eu comprei? Então você vai ver por quê. Às vezes, por que eu tenho que, por exemplo, comprei um carro, o carro está sendo depreciado. Por que eu tenho que manter a conta de depreciação embaixo da conta principal? A gente já começou a falar desse, que é um princípio e também uma convenção. Só que o que acontece? A gente começou a falar e aí eu falei para vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente falar de princípios e convenções contábeis. Vocês vão ver que os princípios vêm primeiro, depois as convenções têm muito a ver com os princípios. Então, algumas convenções, você vai ver, mas isso já estava num princípio. Mas também é uma convenção. E vão ver que as coisas são congruentes, existe uma congruência, uma lógica. Por isso que eu falo para você que contabilidade não é decoreba, tá? Contabilidade é lógica, tá? Então, você entender a lógica é igual uma língua, né? Por exemplo, você já aprendeu inglês, por exemplo, ou está aprendendo uma outra língua. Ela tem uma lógica. Quando você pega aquela lógica, fica tudo mais fácil. Mesma coisa a contabilidade. Por que a gente fala, por que eu entro em alguns assuntos primeiro e depois eu vou para o texto? O porquê de cada coisa? Para você poder entender. Né? Se eu só entrar com isso aqui, você não vai entender a aplicação disso prática. Então, eu te mostro, olha, aqui é por causa do princípio do conservadorismo, aqui é o princípio da materialidade, aqui é o princípio disso, e aí você fica, tá, mas o que é isso? Aí agora a gente vai ver cada um dos princípios, cada uma das convenções, aí você vai encaixar aquela pecinha do quebra-cabeça, como eu falei, daquele filme de Quentin Tarantino, né? Eu estou falando as coisas e agora você está encaixando e aí está entendendo o porquê. Se eu abrisse a disciplina com isso, você não ia entender o porquê, você ia decorar, virava decoreba, tá? Então vamos lá, fala os princípios contábeis. Por que são esses princípios contábeis? Existe uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que a gente acabou de falar do Conselho Federal, né? Que foi alterada. Hoje em dia, se você falar dessa resolução, você está falando dessa, tá? A 1282/10, por isso que eu nem cito, né, outra. Então, essa daqui é a 1282/10, que fala sobre os princípios da contabilidade, ou seja, a gente vai falar de PC, né? PC não é aquele cara que fez um rolo no governo e depois se matou. PC também não é aquele computador que você tem em casa. Aqui é princípio de contabilidade, tá? No artigo 2, princípio de contabilidade, né, os princípios contábeis representam a essência, ou seja, o cerne, o porquê
das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, consoante o entendimento predominante dos universos científicos e profissionais de nosso país, ou seja, são os princípios que são aplicáveis ao Brasil. Você vai dizer isso aí, mas professor, tem alguns princípios que são aplicáveis à contabilidade do mundo todo. Pois é, normalmente é isso, tá? O princípio contábil brasileiro, até por conta da harmonização, ele tem muita, por isso que houve até essa alteração da resolução, tá? Exatamente para que os princípios ficassem cada vez mais próximos da contabilidade mundial. Então você vai ver, só que, volto a dizer, como são princípios brasileiros. Então você vai ver, mas no país tal é um pouquinho diferente, no país tal é um pouquinho. Pois é, existem algumas diferenças ainda pequenas, mas a essência, o cerne, ele é muito semelhante no mundo todo, hoje em dia, tá? Até desde 2010, como eu estou falando para vocês. Né? Então, vocês vão ver que os princípios, aqui é assim, se você for, como eu falei para você, eu tenho um amigo meu, que ele foi contador da Microsoft, né? Hoje ele está morando em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos. Tá? Então, foi engraçado, porque a gente trocava muita figurinha, que ele falava, ele estudou contabilidade, ele é professor também, hoje é professor de uma universidade lá no Arizona, Universidade do Arizona, então ele conversa com a gente, conversa, troca, né, figurinha, e eu fico pasmo de saber como a contabilidade americana, que era tão diferente da contabilidade europeia, está ficando muito parecida também por causa dessa harmonização. Então, foi uma coisa que eu achei até que a americana ia demorar mais, mas, na verdade, ela já está bem adiantada. A harmonização da contabilidade americana está bem adiantada. Ainda tem algumas coisinhas que são específicas, né? Mas que... Oi, Sofia, tudo bem? Bom dia. Tem algumas coisas específicas que estão ainda se adequando por conta de leis, por conta de aspectos inerentes à cultura do país, como eu falei. Mas a ideia, como eu estou te falando, esses princípios contábeis, provavelmente você vai entender algumas coisas do balanço agora, a partir de agora, você vai entender, e são fundamentais para você ver o resto. Né? Então, por exemplo, não é tão fundamental para ver o balanço, mas para você ver, por exemplo, o livro Razão, o livro Diário, que a gente vai falar sobre eles logo a seguir, né? Que são os livros contábeis, aí você tem alguns princípios que você tem que seguir, senão você não entende esses livros. O balanço dá para você entender, mas esses livros você precisa dessa... O balanço, como eu falei, está mais ligado a uma evidenciação, né? E é uma forma de evidenciação. Enquanto que o livro Razão e o livro Diário são livros de registro, de lançamento, que tem a ver com escrituração. Então, a gente vai falar de escrituração e logo depois vai começar a falar dos livros de registro, né? Ou seja, assim que acontece o fato, o ato ou fato contábil, ele é registrado, e aí vai ser registrado aonde? No livro diário, e algumas empresas também são obrigadas a registrar no livro Razão, mas tem empresa que usa o livro Razão até para ter uma ideia do que tem em cada conta, do saldo de cada conta. A gente vai falar sobre isso, não se preocupa mais adiante. Tá? Só quero dizer que você vai começar a ver algumas coisas agora, você vai falar, por isso que está registrado o balanço assim, por isso está registrado o balanço assado, você vai entender, tá? É o nosso filme, lembra que eu falei? A gente vai juntando as peças, você vai, puxa, que legal, agora eu entendo direitinho o princípio. Se eu falasse esse princípio do início, você ia ficar boiando, né? Ia ser decoreba. Então, não quero que você decore, você vai entender. A não observância dos princípios configura infração, ou seja, isso aqui é fundamental, tá? Se você não observar um princípio ou uma convenção contábil, principalmente um princípio contábil, tá? Você tem um problema sério legal. Por quê? Porque as leis seguem os princípios contábeis. Então, você tem um princípio, esse princípio a lei está de acordo com o princípio contábil. O princípio, ele não sobrepõe a lei, claro, mas eles estão em congruência, ou seja, o que um está dizendo, a lei está dizendo também. Então, a ideia é que você, sabendo o princípio e seguindo, você tem uma chance muito maior de você estar de acordo com a lei. Já se você ferir um princípio desse, provavelmente você não vai estar de acordo com a lei, ou então você vai estar em desacordo ao Código de Ética Profissional dos Contadores e dos Contabilistas. Alguém sabe a diferença entre contador e contabilista? Vamos ver se alguém sabe. Qual a diferença do contador e do contabilista? O que é o contador? Alguém coloca aí, por favor, se sabe. Então fala, abre o microfone e fala. O que é o contador? Pode escrever o texto também, se quiser. Não vira só monólogo. Não faz ideia. Sem problema, sem problema.
O contador é aquela pessoa que é formada em contabilidade, tá? E o contabilista é aquela pessoa que trabalha em contabilidade e não é um contador, ou seja, existem pessoas antigamente que tinham que fazer técnico em contabilidade, faziam técnico em contabilidade, tiravam o CRC de técnico, tá? E aí podiam ser até o ano foi 2000 e, eu acho que foi 2014, 2015. Até 2015 ele fazia o técnico de contabilidade, fazia a provinha do CRC, pronto. Virava, ele não era contador, ele era um contabilista. Por quê? Porque ele não tinha faculdade de contabilidade. O contador é aquele que tem faculdade de contabilidade e também tem registro no CRC. Tá? Então, se ele tiver registro e tiver faculdade de contabilidade, ele é um contador. Se ele tem a faculdade de contabilidade, mas não tem o registro, ele é alguém formado em contabilidade. E o contabilista é aquele que não é necessariamente formado em contabilidade, não tem essa formação, não está fazendo a faculdade, não fez a faculdade que vocês fizeram, ou não terminou, mas ele fez um curso de 10 meses, né, no mínimo, né, 10 meses a um ano e meio, tá, de técnico em contabilidade, e até 2015 ele fez uma prova, e aí virou técnico em contabilidade, tem o registro dele em técnico em contabilidade, exerce a função, faz muito o que o contador faz, mas ele não é contador, ele não pode assinar um balanço de uma empresa, não pode fazer uma coisa assim, entendeu? Agora, se ele, por exemplo, se ele tem esse registro de técnico, tá? E se formou em contabilidade, mesmo que ele não tenha o registro de contador, ele tem a habilitação, porque ele está formado e tem o registro do CRC, tá? Só estou comentando com vocês os casos, né? O contador, ele é o cara que faz o curso que vocês fizeram e tem o registro do CRC, tá? É a mesma coisa do advogado. O advogado, existe a pessoa formada em direito e o advogado. Qual é a diferença? O advogado que exerce, ele tem que ter feito a prova da OAB, né? É mais ou menos isso. Para você exercer a contabilidade, você tem que ter feito uma das provas, né, do CRC. Então, você só pode exercer contabilidade se você tiver o teu registro do CRC. Então, o que eu sugiro a você? Assim que você se formar, vá ao CRC ou até um pouco antes. Quando é que vai ter prova? Se cadastra na prova, eles vão pedir uma cópia do teu diploma ou do certificado de conclusão. E aí, assim que tiver a prova, tem todo ano, né? Teve uma vez que teve, agora eu acho que é todo ano, mas teve uma vez que tinha de ano em ano sim, ano não, passou a ter todo ano. E aí você faz a prova, aprovando, você sendo aprovado naquela prova, você tem um registro de contador, tá? Se você tem o técnico de contabilidade, você tem um registro de técnico de contabilidade, e esse registro permitia até 2015 que você agisse como contador. Então, quem tirou o registro antes de 2015 podia agir como contador. A partir de 2015, só faz essa prova mesmo, só pode trabalhar como contador quem é formado em contabilidade, tá certo? Ou seja, e ainda tem os contabilistas de pessoas que trabalham em escritório de contabilidade que não têm formação nem de contador e nem de técnico de contabilidade, ou seja, está fazendo trabalho de contabilidade, por exemplo, o pessoal que faz escrituração, por exemplo. Normalmente, o pessoal de escrituração, se tiver algum conhecimento de contabilidade, é ótimo, porque ele vai fazer muito melhor o trabalho. Mas existem alguns que trabalham em contabilidade, mas não são contadores, eles não podem assinar, né, os balanços. Quem tem que assinar o balanço é outra pessoa. Só que ele trabalha em contabilidade, mas não é contador e nem técnico de contabilidade. O que ele é, então? Ele é um contabilista, tá certo? Entenderam a diferença? Beleza, então vamos lá. Princípios fundamentais, a gente vai falar deles, são 6, tá? Então a gente vai falar de cada um deles, tá? E você vai entender. O princípio da entidade. O que é entidade? Não é espiritismo, como eu falei para você, não é filme, né? Tem filme aí da A Entidade, né? Tem até esse filme, estava dando outro dia, eu ri pensando em contabilidade, né? Falei assim, vou trazer o exemplo do filme A Entidade para vocês lembrarem. Então, a entidade, o que é isso? Ele reconhece a autonomia patrimonial da entidade. A gente vai falar de autonomia patrimonial. Eu vou falar todos eles, assim, fazer um overview, e depois eu vou explicar cada um deles devagar para você, inclusive alguns com exemplo para você entender. Tá? Ele diferencia o patrimônio particular dos sócios do patrimônio da entidade, ou seja, é diferenciado o patrimônio da empresa do patrimônio dos seus sócios. Como assim? Se a empresa tem uma dívida, né? E, na maioria dos casos, o sócio não tem essa dívida, quem tem a dívida é a empresa. Então, o sócio pode fechar a empresa, pedir falência da empresa e não ser comprometido em seus bens pessoais,
a não ser que ele seja avalista de algum empréstimo, alguma coisa assim. Se ele não for, a empresa vai falir. Bom dia, Alexandre, tudo jóia? Então, a empresa vai falir e acabou, não tem jeito. Tá? Mas o sócio é milionário, rico. Por isso você vê muita gente, às vezes, a empresa quebra e o cara está mais rico ainda. Né? Acontece isso, principalmente vocês vê esses casos acontecerem. A empresa quebrou, mas o cara não, o cara está bem, o cara tem as propriedades dele, tem as coisas dele, entendeu? Por quê? Porque as coisas não se comunicam, o patrimônio dos sócios não se comunicam com a empresa. A não ser, tem um caso da firma individual, que a separação é muito tênue. Então, existe a separação legal, mas ela é muito tênue, ou seja, ele pode ser que ele tenha que entrar com os bens dele para saldar os compromissos da empresa, porque a empresa tem o nome dele, então ele vai ficar com o nome sujo. Tá? Então, isso é uma coisa que só para você atentar. É claro que tem a questão de Serasa, às vezes, quando a empresa entra, está com problema, né? Aí um dos sócios fica com Serasa, mas aí é outra coisa, é cadastro. Eu estou falando a questão do patrimônio em si, ou seja, a empresa tem um patrimônio separado do patrimônio de sócio. A gente vai falar sobre isso. Continuidade, né? A gente pressupõe que a empresa vai continuar ao longo do tempo. Ou seja, você não abre uma empresa para falar, eu abri e agora eu vou fechar. Não, você abre ela com o intuito dela continuar ao longo do tempo. Ou seja, ela vai continuar em operação no futuro. É claro que existem casos e exceções, por exemplo, eu sei de casos de pessoas que abriram empresas para determinado evento. Eu vou fazer vai ter uma feira e eu preciso comercializar isso na feira, eu vou precisar emitir nota fiscal. O cara abriu a empresa e aí depois da feira ele fecha a empresa um pouco depois, né? Mas não é o normal, isso é uma exceção à regra. O normal é você abrir a empresa para ela funcionar durante muito tempo, né? Às vezes funciona 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Trabalhei numa empresa que tinha 108 anos, entendeu? Então, por exemplo, tem empresas, existe uma empresa inglesa que ela tem 253 anos, fez ano passado, agora vai para 254. Então, só para você ter uma ideia, existem empresas, né? A ideia da empresa é ela perdurar ao longo do tempo. Então, você não faz o negócio com medo de vai sumir. A empresa vai estar lá, vai ter o seu domicílio, vai ter. Então, esse é um princípio, né, de continuidade, e por isso também você compara, né, os balanços, compara o balanço anterior com o balanço atual, né, porque como como há essa continuidade, você tem que saber se a empresa melhorou, piorou, etc. A gente vai falar mais disso adiante, tá? Fica tranquilo. Então, por isso que eu mensuro, por isso que eu apresento os componentes do patrimônio, né? E eu levo em conta a circunstância que a empresa vai se prolongar ao longo do tempo. Tá? Então, eu vou guardar os registros, a empresa vai perdurar ao longo do tempo. Existem algumas leis, por exemplo, que obrigam você a guardar documentos, principalmente documentos fiscais, 5 anos. Né? A lei recomenda que você guarde no mínimo 5 anos, mas as empresas têm por hábito guardar por 10 anos, por causa de questões trabalhistas e outras questões que são 10 anos. E aí elas guardam porque, às vezes, uma coisa influencia a outra. Ela tem que provar que, de repente, não tinha recurso naquela época, alguma coisa assim. Então, a lei obriga que você guarde 5 anos, principalmente documentos fiscais, mas as empresas têm por praxe guardar 10 anos e tem empresas que guardam muito mais. Tá? Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa que ela tinha registro de 30 anos atrás. Tá? Tinha até mais de 30 anos. Então, existe essa questão também, e é uma questão que é muito comum. Tá? Documento, né? Guardar documento. Hoje tem a facilidade de digitalizar o documento, que também ocupa espaço. Tá? Por exemplo, eu tenho um caso que eu vou te contar, que é interessante, uma empresa que eu estava fazendo consultoria, né? E agora, quando houve essa questão eu até estava terminando de fazer a consultoria, e agora, quando houve essa questão de eu gosto de falar essas coisas até para você se precaver na sua empresa ou falar com seu pai que tem uma empresa, que está acontecendo muito agora. Agora, por conta desse problema, né, do Covid-19, essas coisas assim, muitas empresas fechadas, o que está acontecendo? Os bandidos, né, vamos dizer assim, estão procurando novas formas de furtar dinheiro das empresas. Né? E o que aconteceu? Essa empresa que eu estou fazendo consultoria, um cara invadiu a rede da empresa, tá? Aproveitando que tinha pouca gente, né, que até a pessoa, né, que faz a manutenção da empresa, o responsável, estava em casa, fazendo de casa, e aí não é a mesma coisa, estava usando terminal, né, aquele programa que é terminal, e aí invadiram a rede do cara. O que fizeram? Criptografaram o HD principal, deles, com uma senha que é um hash, uma senha com
11 dígitos, tá? Que o cara, isso aí o técnico já me passou. E aí eles falaram assim: se você me der tanto, eu te dou a senha para você abrir os dados. E aí me perguntaram, como consultor que estava fazendo consultor, o que você acha? Eu acho que se você pagar, ele vai fazer de novo. Então, o que você vai fazer? Formata, coloca um IDS, um sistema de proteção para evitar que isso aconteça de novo, né? E tenta recuperar o HD de alguma forma. Tem empresas que trabalham com isso, com recuperação de HD. Ou você, mas vai ficar mais caro. Ou então, você baixa os seus backups que você tem e tenta recuperar. Por quê? Porque se você pagar, esse cara vai fazer de novo. Ele vai falar, essa daí é bom pagador, ele vai pagar. É a filosofia americana, que eu acho. Né? Como é que você faz para não ter atentado terrorista? Quando tiver atentado terrorista ou alguma coisa assim, você repreende e se houver um sequestro, alguma coisa, e o cara pedir dinheiro, você não dá. Porque se você der, você vai incentivar novos sequestros. A mesma coisa, essa questão, né? Se o cara vai e paga, se a empresa vai e paga, e me perguntar o que você acha, eu falei, eu vou dar a minha opinião como consultor, eu acho que você não deve pagar, porque se você pagar, o cara vai esperar 2, 3 meses e vai fazer de novo. E aí você vai pagar de novo, ele vai achar que você vai pagar de novo, vai gerar prejuízo. Né? Então não dá, não paga. Chantagem, não paga. Entendeu o que eu falo? Mas vai me gerar um custo maior. Se você estiver disposto, aí questão de decisão administrativa, se você estiver disposto, eu acho que é o melhor caminho, que pode ser também que você pague e o cara não dê a senha. Né? Então, isso pode acontecer. Eu gosto de ilustrar esses assuntos para vocês, pessoal, para vocês verem que o que o bandido faz. Né? O bandido ele tem o seu modus operandi e agora, com esse negócio de Covid-19, com as empresas fechadas, ele não está podendo fazer o que ele costuma fazer. Então, ele está buscando novas coisas para fazer. E aí as empresas têm que ter um cuidado redobrado. Isso é uma prática que eu já tinha ouvido falar, que estavam começando a fazer, e começaram a fazer nessa época, né? Tem um mês, 15 dias, 20 dias que começaram a fazer. E aí chegou na empresa que eu estava fazendo consultoria, por exemplo. Aí o cara me perguntou, eu falei, não paga, mas é tipo assim, a minha opinião, né? A gente dá opinião como consultor, mas a empresa vai ver o custo-benefício da medida, né? Ou seja, se eu não pagar, quanto eu vou ter que pagar? Será que compensa? E esses caras são espertos, eles oferecem um valor que é um pouquinho a coisa menor do que seria para ele pedir para recuperar os dados, né? Um cara especializado que tenta fazer, que vai penar, porque hash, como eu falei para você, são senhas no mínimo de 11 dígitos, então de 11 a 13 dígitos é um troço enorme. Então, quer dizer, vai penar, mas vai conseguir. Estou dizendo que essa questão de continuidade é muito importante, por isso que as empresas também têm que fazer backup dos dados. Você vai dizer, o que tem a ver? Tem que fazer backup dos dados, principalmente hoje em dia, que as notas fiscais, você recebe a nota fiscal eletrônica, né? Então, o cara te manda, aí o que você faz? Você faz um PDF e guarda. Aí você vai, beleza, guardei. Antigamente você guardava o papel numa pasta. Agora você guarda o PDF no HD. Ou, né, no CD, pouca gente usa CD. Vai guardar no HD, vai guardar no SSD. E aí, o que eu faço? Faz backup semanalmente, né? Ou até, em alguns casos, são empresas grandes que têm um movimento maior, diariamente, faça backup, porque pode acontecer e agora, como é que vai ser? E se amanhã você tiver uma dúvida da Receita Federal, né, sobre uma nota que você emitiu, alguma coisa, e agora que você não tem o documento, como é que você vai fazer? Entendeu? Se você tiver alguém questionando, né? Vou dar um exemplo que acontece muito questionamento, né? Empresa, por exemplo, que eu trabalhei, comentei com vocês que eu fui de um banco de investimentos, eu fui contador de um banco de investimentos, né? Assinava, né, perante o fisco como contador de um banco de investimentos. O que acontece? E aí, existem pessoas que são isentas, a pessoa é isenta de imposto, alguma coisa assim, e ela paga o imposto que ela faz, ela entra na justiça depois e pega o dinheiro dela de volta e até um pouquinho mais. E aí, se você não tem algo para provar que você cobrou, etc., ela vai e ela inverte uns da prova, você tem que provar que você pagou, que você isentou. E aí, como é que você vai provar isso? Se você não tem dado, você vai pagar. Entendeu? Então, é só comentando com você. É importante fazer backup por causa desse princípio da continuidade. Né? Você ter esses dados sempre guardados, porque a empresa vai continuar ao longo do tempo. Outra coisa é a questão da oportunidade. O que é isso? Que eu tenho que mensurar, né, os componentes patrimoniais para eu ter a oportunidade de fornecer informações íntegras e tempestivas. Então, o que acontece? Eu tenho que ter formas, né, de mensurar e apresentar os componentes patrimoniais. O que são os componentes patrimoniais? As contas patrimoniais, né? Ou o que originou aquele saldo nas contas. Então, tem que ter isso
Para quê? Para, na oportunidade, ou seja, na eventualidade de alguém precisar, de um gestor precisar, de um administrador, dos sócios pedirem, eu ter os dados para mostrar. Então, eu tenho que pensar no princípio da oportunidade, a oportunidade de mostrar esses dados. Outra coisa, o registro pelo valor original. O que acontece? Eu tenho que, é aquilo que eu falei, isso a gente comentou, lembra? Até teve a dúvida de um aluno. Por que, professor, que você atualiza o valor, mas mantém o valor original? Por causa desse princípio contábil aqui, entendeu? Ou seja, ele entra no balanço com um valor e eu tenho que manter aquele valor. Ah, mas e se tiver ajuste a mercado, se tiver que reajustar o valor para baixo, se tiver que reajustar para cima, eu vou ter uma conta retificadora que altera aquele valor. Ou seja, eu vou pegar o valor na conta principal, por exemplo, um carro, né? Eu vou colocar o carro ao valor que eu comprei. Ah, mas o carro a cada ano está depreciando, ou seja, está diminuindo o valor. Eu vou ter uma conta de depreciação embaixo, que eu vou lançar essa depreciação, e aí quando eu vender o carro, o valor dele para constar, para fins de fiscais, etc., é o valor dele menos o valor da depreciação dele. Tá? Mesma coisa imóveis, etc. Eu tenho a depreciação também. Então, o que acontece? Eu tenho que manter o registro original. Então, aquelas pessoas que perguntaram, eu comentei, ó, tem um princípio que a gente tem que seguir, esse princípio aqui. Ou seja, cada componente do patrimônio deve ser registrado pelo seu valor original das transações. E deve ser também expresso em moeda nacional. Ou seja, por mais que eu tenha um imóvel que eu comprei, em dólar varia X dólares, X mil dólares. Tá? Eu vou ter o quê? O valor dele correspondente em reais. Tá? E eu vou lançar esse valor no balanço patrimonial e vou também fazer os lançamentos desse valor sempre em moeda nacional. Ah, mas eu tenho atualização segundo dólar. Eu vou ter uma conta retificadora que vai atualizar esse valor em moeda nacional, mas o valor do lançamento vai ser mantido. Tá? Então, o registro ele sempre é pelo valor original. Se eu adquirir naquele valor, é o valor original da aquisição, certo? Então, só para você entender, o valor de mercadoria é o valor de custo da mercadoria, né? O valor de venda é o valor de venda da mercadoria. Tá? Só para você entender, a gente vai falar mais disso adiante, mas você vai falar por que era assim, por causa disso. A gente vai falar, de novo, como eu falei, estou dando um overview, depois eu vou explicar cada item devagarzinho para você entender. Tá? Competência. Esse é um princípio muito legal. Por quê? Porque a gente está muito acostumado no princípio de caixa. Tá? O que é o caixa? É o dinheiro que você tem no bolso, você tira o dinheiro e paga. O dinheiro que você tem no banco, você passa o cartão e paga. Né? Antigamente você emitia o cheque e pagava. O princípio de competência, o que ele diz? Né? Que as receitas e despesas elas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram. Por exemplo, um salário. Esse é um exemplo que eu gosto de citar. O salário. Você está recebendo, você está trabalhando esse mês, tá? Mas você só vai receber no dia 6 ou no dia 10 do mês que vem. Tá? E aí, o que você faz? Você registra esse salário nesse mês ou registra o salário no mês que vem? O que você faz? Vamos lá, vamos ver se você entendeu esse princípio. Eu queria que alguém respondesse. Eu registro esse mês, que é o mês que você está trabalhando, eu registro esse salário no mês que vem, que vai ser a despesa do salário. Porque eu registro esse salário no mês que vem. O que eu faço? Vamos lá, eu queria que alguém respondesse. Esse mês, eu não vou nem dizer o nome, pode responder. Eu registro, vamos lá, estou trabalhando no mês de março, tá? Entramos no mês de abril, vou receber o salário no mês de março. Eu registro, na contabilidade, vai registrar esse mês de março ou vai registrar no mês de abril? No mês de março que eu trabalhei ou no mês de abril? Coloca aí, março ou abril, vamos lá. Não, eu registro no mês de março, tá? Por quê? Porque é quando ele vai entrar como despesa de salários no mês de março, que é quando eu trabalhei, tá? Mas vai sair do caixa no mês de abril. Mas ele vai ser registrado, a despesa de salários vai ser registrada no mês de março, que é quando eu estou trabalhando, ou seja, quando ela for gerada, tá? Isso é muito importante. Quando ela vai pagar, eu sei, todo mundo confunde, muita gente confunde. Por isso que a gente fala dos princípios, tá? Princípio, principalmente quando a gente fala de receita e despesa, a receita e a despesa é no mês que ela entra, ou seja, no mês que eu ganhei aquela receita. Por exemplo, uma receita, algo que alguém comprou mercadorias de mim no cartão, tá? Eu vou registrar aquela receita, né, que vai ser um lucro, no mês que a pessoa comprou ou no mês que ela vai pagar? Vamos lá, vamos ver se você entendeu. Digamos que ela comprou em março, mas ela só vai pagar
em junho, tá? Eu vou registrar quando ela comprou, exatamente. Ou seja, na hora que ela gerou, ou seja, aquela receita para mim, ela gerou a receita naquele mês. O que acontece? Muita gente confunde. É um princípio que é diferente do raciocínio das pessoas. Você está acostumado com caixa. Caixa é o dinheiro que você tira do bolso e paga. Caixa é o dinheiro que você recebe e coloca no bolso. Tá? Já o princípio da competência não é isso. Ele tem muito a ver com receita e despesa. Ou seja, como eu te falei, por exemplo, você começa a entender quando a gente usa o exemplo de comprar no cartão de crédito. Tá? Você vai lá, compra o negócio. Você concorda comigo que você assumiu uma dívida? Assumiu. Você não pagou aquilo na hora, a empresa não vai receber aquilo na hora, mas você, naquele momento, você fez uma dívida para comprar aquilo. Então, o bem passou para a tua mão naquela hora. Tá? Você não esperou pagar tudo para o bem ir para a sua mão. Você fez uma dívida na hora, você não vai pagar agora, mas naquele momento houve a venda, não é? Então, mas é a mesma coisa para você entender, tá? E o princípio da competência, onde houve a geração da receita ou onde houve a geração da despesa, é aonde você vai registrar, é o momento que você vai registrar. Aí, o momento que eu vou pagar, no momento que eu vou pagar, eu vou tirar do caixa e vou pagar, mas aí eu vou tirar daquela conta que eu registrei, tá? É bom você saber porque é a data de registro, né? Então, uma coisa muito comum são empresas, você explicar para a empresa, por exemplo, o salário. O cara recebeu o salário no mês passado e a empresa quer lançar no mês seguinte, porque é quando ela paga. Então, quando ela paga, vai sair do caixa, mas você já está devendo aquele salário desde o mês passado, quando a pessoa começou a trabalhar. Entendeu como é que é? É um princípio, é um pouquinho mais difícil de entender e é um princípio que rege a contabilidade, sobretudo a questão de despesas e receitas. Tá? Então, quando se relacionam, é independente da data que eu faço o pagamento, como eu expliquei aqui para vocês. Tá? Então, é bom usar exemplo para você poder entender. Pessoal, é uma coisa, é um erro comum, tá? Muita gente comete. O contador dificilmente comete, porque já está mais. Né? Isso é uma coisa que você vai aprender comigo aqui na minha disciplina e você vai rever várias vezes ao longo do seu curso. Tá? Inclusive, gosto de falar isso, né? É uma coisa que eu quero que você entenda, por isso ela vai cair na prova. Se tiver prova, quando tiver a prova, vai cair alguma coisa relacionada ao princípio de competência, provavelmente num exercício. Se for à distância, vai ser um exercício. E aí você vai ver, vai registrar, como é que vai registrar? A gente vai falar sobre registro quando começa a falar de escrituração, tá? Mas eu vou registrar e aí eu registro ou não registro agora, registro ou não registro no mês que vem, e é isso aí você precisa entender o princípio da competência. Ou seja, lembra, a receita, quando ela é gerada, despesa é quando ela também é gerada, ou seja, quando eu começo a ter que pagar, quando gera o fato gerador da despesa. Tá bem? Para você entender. Por exemplo, o imposto, né? O imposto sobre serviço. Quando é que é gerado? Ah, mas eu só vou pagar o imposto, por exemplo, o imposto que é gerado no final do mês. Eu vou pagar até o dia 10 do mês seguinte, tá? Então, o que vai acontecer? Foi gerado lá no dia 30, dia 29 do mês, né? Dia 30 do mês. Vou pagar no dia 1º, dia 31, melhor exemplo, dia 31. Fiz um serviço no dia 31 e tenho imposto sobre serviço, onde eu vou pagar no período de 1 a 10 do mês seguinte. Ah, mas eu estou pagando lá, então eu registro lá? Não, o serviço foi feito no mês corrente, no dia 31 do mês corrente. Tá? É um exemplo para você entender. Eu vou registrar o serviço nesse mês e também o impostos a pagar eu estou registrando naquele mês. Eu só vou pagar no mês seguinte, mas eu estou registrando ali, que a partir dali eu já tenho que pagar o imposto. Tá? E aí, então, eu vou explicar mais adiante melhor. Tá? Volto a dizer, uma coisa que você não precisa. É algo que eu quero abrir a sua cabeça primeiro, mas que a gente vai falar mais disso ao longo do nosso curso aqui, tá bom? Nossa disciplina. E o da prudência que é o mais interessante. Por que é o mais interessante? Por exemplo, a gente fala de conservadorismo, né, da pessoa que exagera. Né? Como é que é o sentido da prudência? A prudência é você exagera. Como assim? Se você tem um bem que ele é avaliado de 3 formas, por exemplo, esse carro aqui, eu tenho o preço das FIP, eu tenho o preço que costumam vender, e eu tenho o preço que uma concessionária resolveu dizer que ele vale. Claro que você já viu que o preço da concessionária vai ser o preço menor dos 3. Né? Por exemplo, o preço de venda dele é tanto, a concessionária só vai pagar tanto por ele. Qual dos 3 preços eu registro? O preço da tabela FIP, né? Por exemplo, vou comprar um veículo, vou vender um veículo usado, por exemplo. Tá? Qual o preço que eu tenho? Vou comprar um veículo usado, né?
É o preço que eu paguei, beleza, você vai dizer isso. Mas e se eu precisar avaliar aquilo? Como é que eu avalio? O preço da tabela FIPE, que é o mais alto, o preço que costumam vender aí nas concessionárias, ou o preço que vão me pagar por ele se eu resolver vender numa concessionária? Qual dos três preços, que é o mais baixo? O preço mais alto, o intermediário ou mais baixo? Qual dos três preços, pensando nesse princípio da prudência, o que eu tenho que registrar? O que você acha? Alguém responde, por favor? O preço mais alto, o intermediário ou o mais baixo? Qual que é o registro? Quando é um ativo, o mais baixo. Muito bem, João Vitor comentou. E se for um passivo, uma dívida que eu tenho, e eu tenho que, essa dívida, digamos que seja em dólar, eu tenho que avaliar essa dívida. É o valor mais alto, o valor intermediário ou o valor mais baixo? Exatamente, o valor mais alto. Tá? Então, é sempre assim. A dívida é o valor mais alto e o ativo é o valor mais baixo. É o sentido da prudência e também é o sentido do conservadorismo, que a gente vai falar sobre isso também. Mas não é um princípio, aí já é uma convenção, tá? Você vai ver que algumas convenções têm muito a ver com alguns princípios, tá? Então vamos lá. Ele pressupõe um certo grau de precaução no exercício. Por quê? Se você avalia mais e na hora de vender você vê que não vale tanto, tem um problema. Por quê? Né? Poxa, você está superestimando um ativo, o que é proibido por lei. Né? Por quê? Porque na hora de vender você vai ter um lucro e você vai estar subestimando o lucro, porque você superavaliou o ativo. Então, essa questão ela é muito pensada, tá? Então, esse princípio da prudência é fundamental. Você tem que sempre avaliar e, claro, ter a prova que você avaliou por isso. Você vai ter algumas coisas que você vai ter que avaliar, a gente vai ver mais adiante. E essa avaliação, como é que você vai fazer? Eu vou avaliar baseado no menor preço, se for um ativo, e no maior preço, se for uma dívida, se for uma obrigação. Tá? Ok? Então, para que os ativos e receitas não sejam superestimados e os passivos de despesa não sejam subestimados. Tá? Aquilo que a gente falou. Vamos falar de cada princípio, que eu quero bater isso bem para você não esquecer. Tá? É primordial que você lembre, porque essa questão legal. Se você errar num princípio contábil, você pode ter um problema como contador. Tá? Então, por isso que a gente vai citar, e isso aí, com certeza, viu, pessoal? Se tivesse um quadro aqui, eu ia bater, eu ia apontar, porque é uma coisa que cai em prova. Vai cair em prova, vai cair em trabalho, vai cair. Então, eu peço que você estude. Se você não entender, me pergunte, assista a aula de novo, que é uma coisa fundamental que você entenda esses princípios. É a base da contabilidade, tá? É a base. Aí, por que a gente citou o balanço primeiro, para depois falar do princípio? Para você entender, para não ter que decorar. Tá? Porque se botar no início, você vai esquecer. Ao longo do curso, com certeza você esquece. Agora você está vendo a aplicação básica para a depreciação, você está vendo por que você tem uma conta e uma conta separada para você depreciar o bem, porque eu tenho que registrar o bem naquele valor, não posso mexer. A gente falou isso quando a gente comentou. Então vamos falar do princípio da entidade. Reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade. Então, o patrimônio, como a gente já falou várias vezes, é o objeto da contabilidade e ele afirma a autonomia patrimonial. O que é autonomia patrimonial? Que o patrimônio da entidade não se confunde com o patrimônio dos seus sócios. Então, o que vai acontecer? Né? Se o cara tem uma conta, a conta é dele, ela não é da empresa. Tá? Isso aí você vai dizer, professor, isso é básico. Eu mesmo fiz uma consultoria numa empresa em que as pessoas pagavam o documento do carro pessoal com dinheiro da empresa, pagavam contas pessoais com dinheiro da empresa. Ou seja, se a empresa quer fazer isso, vai dar um registro específico. Tá? Mas você não pode fazer com frequência isso. Por quê? Porque o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Tá? O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa e o dinheiro do sócio é o dinheiro do sócio. Então, você não pode se confundir uma coisa com outra. Acontece muitas vezes, pessoas têm empresa pequena, né? Eu digo que é o terror dos contadores, porque o cara está precisando de dinheiro, o dinheiro está lá na empresa, ele vai, pega do caixa da empresa e paga a conta, paga isso, paga aquilo. Isso é certo? Não, é errado, está ferindo o princípio da entidade. A empresa é empresa e você é você. Se você não quer que a empresa estiver devendo, que você tire do bolso para pagar, você também não quer que a empresa faça a mesma coisa. Se você está devendo, eu tiro do bolso da empresa. Ou seja, tem que controlar. Você vai tirar do dinheiro, você vai fazer um saque dos lucros da empresa, e aí o dinheiro deixa de ser da empresa, passa a ser seu, você se responsabiliza por aquele dinheiro e você paga. Mas você tirou o dinheiro da empresa para ir para o sócio.
Você não pode, do dinheiro da empresa, pegar e pagar. Então, tem empresa que tem que regularizar isso. Isso está errado, porque a pessoa tem uma empresa pequena, de repente uma pessoa que tem um buffet, uma empresa pequena, já vi isso acontecer várias vezes, já dei consultoria para a empresa que o cara fazia isso. O cara pegava o dinheiro da empresa e pagava as contas pessoais dele, pagava a conta de luz dele, conta de telefone. Ah, mas eu uso para a empresa. Pois é, mas é teu. Você quer que seja da empresa? Vende o teu telefone, entendeu? E a empresa compra o telefone e fica na tua mão. A empresa paga, beleza. Ah, mora no lugar da empresa, estou morando no mesmo imóvel da empresa. Aí pronto, você vai pagar a luz da empresa e você está usufruindo da luz. Mas você não pode morar em outro lugar, a empresa fica. Aí eu estou pagando, por exemplo, você mora, né, no plano e a tua empresa no Guará e você está dizendo assim, eu estou pagando a luz da minha, eu estou pagando a luz da minha empresa que é no Guará, não, a tua empresa no plano, entendeu? Ou seja, incongruente, vai dar rolo. Dá rolo porque você está ferindo um princípio contábil, tá? Então você não deve registrar uma despesa da empresa, né? Por exemplo, o valor da conta do telefone de um sócio, etc. Deve registrar apenas, somente, os fatos que se refiram ao patrimônio da empresa, né? Da entidade. Ok? Tranquilo isso aqui? Todo mundo entendeu? Por isso que eu estou repetindo. Todo mundo entendeu? Dá um ok, que eu sigo. Beleza, então tá. Outro princípio, o princípio da continuidade, ou seja, a empresa é sempre algo em andamento, é algo que não está completo, né? Por exemplo, você vai ouvir falar de projeto. Quando você fala de projeto, projeto é uma coisa que tem um início, um meio e um fim. E esse fim, ele é algo que você planeja, o projeto vai acabar em tal data. Pode ser que seja estendido, pode ser que acabe antes, mas ele é um projeto, ele tem um princípio, um meio e um fim. A empresa não é vista assim. Ela tem um início e ela tem um meio, mas ela não é vista como algo que vai acabar. A gente sabe que um dia acaba, um dia não é mais lucrativo você manter a empresa, ou aparece um outro negócio melhor, aí você fecha aquele negócio, ou até não dá certo aquele negócio, você insiste e não dá certo, você vai levando, tem uma hora que você fala assim, agora chega, eu estou gastando mais dinheiro, eu estou trabalhando para manter a empresa e não para me manter, não está ajudando, está atrapalhando. Aí você fecha, mas existe um princípio que você abre a empresa, não é para ela fechar, você abre uma empresa para ela continuar a perdurar ou se sustentar ao longo do tempo, né? Então, o princípio da continuidade. Então, o artigo 5º da resolução do CFC 1282/2010 diz que a empresa é algo em andamento, né? Se é algo em andamento e vai continuar em operação no futuro, né, eu tenho que mensurar e apresentar os componentes do patrimônio que levaram a cada circunstância. Lembra? O balanço patrimonial é uma foto da empresa naquele momento. Tá? A DRE não, é algo dinâmico. A gente, quando for falar de DRE, que está pertinho, viu, pessoal? Que está com vontade de ouvir falar de DRE, breve, tá? Bem breve a gente vai falar de DRE. Talvez na aula que vem ou na outra a gente já está falando de DRE. Mas uma coisa para você entender, só para você começar a entender. Tá? O que acontece no princípio da continuidade? Eu tenho que guardar as coisas. Por que eu registrei isso? Eu tenho que ter a justificativa por que eu registrei. Por exemplo, uma nota fiscal. Eu fiz um lançamento de uma nota fiscal, uma venda de mercadoria. Eu tenho que guardar isso, porque a empresa vai continuar. Isso pode me ser cobrado daqui a 5 anos, como eu falei da Receita Federal, pode ter uma dúvida, né? De repente, de alguém que não pagou, ou de um dinheiro que eu, como substituto tributário, devia repassar para a Receita e não repassei. E aí, o que eu fiz? Ela vai ter essa dúvida, vai me procurar. O que a Receita costuma fazer? Ela tem 5 anos para reclamar. Então, se ela tem alguma dúvida, no final de 5 anos, quando está quase acabando aquele período, ela manda um pedido de informação para você. Olha, eu queria que você mostrasse notas fiscais de tal coisa, estamos em dúvida em relação ao valor, e eu queria que a empresa mostrasse esse valor, mostrasse de onde veio. Quando ela faz isso, ela ganha mais 5 anos a partir da data que ela fez isso. Então, por exemplo, em empresas grandes, é muito comum você ter ciclos, e ao final de um ciclo, a empresa, por exemplo, está acabando um imposto de renda que a empresa fez, uma Declan, que está acabando, por exemplo, você chega, ela fez em 2014. Aí chegou no finalzinho de 2019, que era o prazo que ela tinha para reclamar, ela chegou e teve uma dúvida do imposto de 2014. Ela vai falar assim, eu estou com uma dúvida aqui, por favor, apresente os documentos referentes ao lançamento tal do imposto de renda. Aí você tem que pegar aqueles documentos e mandar para ela, e ela abriu a possibilidade de mais 5 anos estar vendo com você aquele negócio. Então, na prática, apesar da lei falar que você tem que guardar 5 anos, a prática
diz das empresas que você tem que guardar aquele documento por 10 anos. Tá? Já estou comentando com você o que é, né, na teoria, o que é na prática. Então, no mínimo, uma empresa guarda a nota fiscal, guarda as coisas por 10 anos. Tá? Então, e se você tem tudo digital, ou a maioria digital, faz backup. Faça backup. Tá? Então, todas as pessoas jurídicas, uma vez constituídas, estarão sempre em atividade, em andamento. Isso é uma premissa que se parte, ou seja, ela está em andamento até a hora que ela vai fechar, né? Claro. Tá? Mas a ideia é que ninguém abre uma empresa pensando que ela vai fechar. Tá? Essa é a ideia que está por trás disso. Princípio da oportunidade, refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações que são tempestivas e íntegras. Então, a tempestividade fala que os registros contábeis devem ser realizados no momento em que ocorrem as operações, ou seja, vendeu a mercadoria, o que você faz? Pega a nota fiscal daquela mercadoria, pega o cupom fiscal, registra. Então, tem vários sistemas que você registra aquilo e depois te dá um relatório. Assim que entra ou assim que sai, você tem que registrar o mais rápido possível. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. O princípio diz isso. Então, saiu mercadoria, mas está tarde, eu acabei de vender no final do dia. No dia seguinte, de manhã, você registra. Mas eu posso registrar com data retroativa? A maioria dos sistemas permite isso, tá? Que você registre. Mas a ideia é o quê? Não deixe passar. Tem gente, empresa que fala assim, como eu tenho a descendial, que é o imposto que eu tenho que pagar a cada 10 dias, eu registro tudo no dia 8, dia 9. Aí dá um rolo, como é que você fica? Tem que verificar com alguém, aí você paga imposto errado, depois vai ser multado, ainda vai pagar multa. Então, a ideia é o quê? Assim que chegou, você registra por quê? Porque aquilo está fresco atualmente, você sabe a quem foi que você pagou, quem foi que você vendeu. Deu rolo, você corre atrás. Agora, se você não sabe quem foi, já passou um tempão, a empresa dá um movimento, né? Passou um tempão, e aí? Como é que você faz? Vai ser mais difícil. Então, a contabilidade fala, tempestivamente registre, tá? Oportunidade de registrar. Integridade e registro devem estar baseados em documentos íntegros, ou seja, você não pode basear um registro numa ideia. Eu vou vender, então eu vou registrar. Não. Você tem que ter uma nota fiscal de venda, um cupom fiscal, alguma coisa que comprove que você vendeu. Por exemplo, nota fiscal, o cara assina, né, aquele versozinho que recebeu a mercadoria, pum, você destaca aquilo, grampeia junto com a nota fiscal, dizendo eu emiti a nota e o cara recebeu. É isso que você está colocando naquele documento. Tá? Então, é importante, é fundamental que o registro esteja baseado num documento e não numa intenção, numa ideia. Fulano, registra aí. Eu já ouvi o cara, fulano, registra aí tal coisa. Eu falo, não, cadê a nota fiscal? O contador só pode registrar se tiver um documento que comprove aquilo. Nota fiscal, contrato, alguma coisa assim. Tá? É fundamental que isso ocorra dessa forma. Tá? Não dá para você fugir disso, não. Isso aí é lei. Tá? Tenha o documento e depois registra. Não vou registrar, porque você perde. Tipo assim, você registrou por causa da ideia, aí depois a pessoa não te manda nota fiscal, ou não manda o documento que precisa, aí você fica sem registro, sem respaldo legal para aquilo que você fez. Tá? E é o pior dos mundos. Tá? Então, só registre mediante o documento. A pessoa não mandou o documento. Pois é, eu estou aguardando, fulano, você mandar o documento para eu registrar. E aí tem a descendial, por exemplo, do imposto, né, que você tem que pagar, você fala para o cara, a gente vai pagar multa se esse documento não chegar. O cara, não, registra aí, eu te falo por telefone. Eu falei, não, manda o documento, manda pelo menos, sei lá, um e-mail com um anexo digitalizado, alguma coisa, porque... Tá, tem alguém com problema aí? O Rafael está com problema, Rafael? Quando dá esses troços, é isso mesmo, sai e entra de novo, tá? Aí tem um link, tá, para ajudar também, que a gente divulga. Qualquer coisa entra pelo link de novamente. Se você entrou pela senha, entra pelo link. Se você entrou pelo link, entra pela senha, que é o melhor processo. Eu gosto mais, falar para você, entra pela senha, né, que a gente já falou, eu mando para vocês, porque eu acho mais seguro. Derruba menos que o link. Tá? Eu já percebi que os alunos que normalmente entram pela senha demoram bem mais a cair ou não caem, enquanto que os que entram pelo link caem com mais frequência. Tá? Então, por isso que eu divulgo os dois caminhos. Mas, é claro, é muito mais fácil pelo link. Você clica lá, ele abre e pronto, você digita lá o teu nome e entra. Né? Às vezes nem precisa digitar. Ainda tem essa questão, você tem que estar logado com a chave, né? no Gmail, você tem que estar logado com a chave do seu... Tá? Senão ele cai, ele derruba. Ainda tem esse detalhe também. Beleza?
Voltou, muito bem, voltou. A falta de integridade, ou seja, de você ter o registro daquele documento e da tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil, que a gente chama de evidenciação, lembra? Pode ocasionar a perda da relevância, ou seja, alguma coisa que era relevante você registrar, se você não registra, aí amanhã você fala, fiz, eu esqueci de registrar. Pois é, multa, entendeu? É simples assim. Tá? Outra coisa, registro tem que ser sempre pelo valor original. Eu não posso registrar, mas eu sei que não está valendo mais isso, agora o dólar aumentou e eu comprei na referência de dólar. Não, você vai ter que registrar pelo valor que você comprou em reais. Professor, mas eu paguei em dólar. Pois é, mas naquele dia que você pagou, o dólar valia X. Depois o dólar disparou, o dólar desceu, que está difícil, né? Então, mas, o que você faz? É o valor daquele dia que você comprou ou que você vendeu o bem. Mesmo se ter vendido em dólar, você vai converter na data do dia para o valor em moeda e vai registrar um valor em reais, tá, daquele dia. Né? Então, componentes de patrimônio devem ser integralmente registrados pelos valores originais em moeda corrente nacional das transações, né? Como eu falei, expresso em moeda nacional. Devem ser utilizadas bases de mensuração em graus e níveis distintos ao longo do tempo, ou seja, se eu tiver uma variação de dólar, eu vou ter uma conta retificadora, né, de valorização, né, valorização afeta a moeda original do produto, do bem, alguma coisa assim. Tá? São casos raros, mas existem, então a gente tem que citar. Tá? Lembrando que o registro sempre deve ser feito pelo custo histórico, então sempre vou registrar no ativo do meu passivo, na conta principal, no custo de aquisição ou custo de venda daquele item. Tá? E eu vou registrar também as variações daquele custo, tá? Por meio de comparativos, por meio de relevância, por meio também, se tiver relevância, e também vendo a questão de usar uma conta para registrar aquilo, tá? Como eu já falei antes, então o princípio acaba complementando o outro. Tá? Então tem essa questão, ou seja, eu tenho que guardar aquele custo histórico e qual lugar que eu guardo no balanço. Tá? E eu tenho que ter registro também, por que eu avaliei assim, por que eu fiz, entendeu? Então, eu tenho que ter esse registro. Por exemplo, comprei um carro, eu vou ter a nota fiscal do carro, se for um carro zero, né? Ou então vou ter o documento, se for um carro usado, eu vou ter o documento, eu vou tirar a xerox daquele documento. Preferencialmente, se eu vou guardar a xerox e vou deixar o original, eu sugiro que você faça uma cópia autenticada do documento. Professor, mas hoje não é mais obrigado. Você pode pegar o documento e aí eu vou mostrar, eu mostro o original e mostro a cópia. Só que se você perder o original, e se ele estiver na rua com o motorista da empresa, etc., é bem provável e comum isso acontecer, aquele registro é o que está valendo e você não tem original para comprovar. Então, o ideal é que esses documentos que você tenha que guardar, que você tenha uma cópia autenticada. Tá? Porque se você perder o original, você tem essa cópia, tá? Autenticada em cartório. Né? Então, ainda é útil, tá? Porque você tem dois documentos com a mesma validade, o original e a cópia autenticada. Tá? Princípio da prudência, a gente já falou bastante sobre isso, né? Aqui está na questão, eu registro sempre o ativo pelo menor valor. Cadê minha bolinha? Está aqui. Eu registro pelo menor valor. A bolinha sumiu. Registro pelo menor valor, tá, os componentes do ativo. Registro pelo maior valor, aqui, achei. Menor valor os componentes do ativo e pelo maior valor os itens do passivo. Sempre que eu apresente alternativa igualmente válida, ou seja, uma avaliação diferente daquela, né, mas que também é possível, você avaliou pela empresa tal, eu vou sempre usar a menor avaliação para o ativo, ou seja, para o bem e para o direito, e a maior avaliação para as dívidas, para as obrigações que eu tenho a pagar. Né? Para a definição dos valores relativos, a variações patrimoniais também devem ser feitas estimativas que envolvem certo grau de incerteza, variações, e por isso deve-se considerar muito, sempre, a prudência. Então, por exemplo, se você avalia a mais determinado ativo, provavelmente você vai ser questionado pelo fisco, você vai ser questionado pela tua auditoria interna, se você for empresa grande, você vai ser questionado por um auditor externo que assine seu balanço, caso necessário, se for uma entidade com ações na bolsa, eu vou precisar de uma empresa para testar que aquele balanço é válido, então um auditor externo, um auditor independente que vai assinar meu balanço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai virar para você e falar assim, por que você botou esse valor? Aí você vai ter que apresentar
a avaliação, e aí você vai dizer, essa daqui é a maior das avaliações, se for uma despesa, né, uma obrigação, perdão, uma obrigação, e se for, por exemplo, um bem ou um direito, é a menor avaliação. Então, você vai ter duas, três, eu vou falar, olha, a menor avaliação que eu encontrei desse ativo é essa, vai ter o comprovante disso, né, uma avaliação por escrito, né, uma informação. Tá? A empresa deve pagar uma ação, por exemplo, de uma dívida trabalhista, é um exemplo que eu gosto muito de usar, que pode variar de 200 a 300 mil reais. Tá? Isso aconteceu no meu emprego, aconteceu de verdade, e eu tive que registrar isso. É o que eu trouxe para você de experiência prática minha. Adivinha qual das duas eu registrei? Se a dívida pode chegar a 300 mil, obviamente, eu provisionei o valor mais alto, o valor de 300 mil. Tá? Como eu vi que alguns acertaram, a outra. Então, eu estou só... Isso aqui aconteceu de verdade, exemplo real meu. Tá? É claro que era o valor aproximado, era 290 e poucos mil reais da indenização trabalhista daquele funcionário. Tá? E aí tinha um valor, mas aí o advogado falou, olha, pode girar entre 200, por escrito, eu tinha por escrito 200 a 300 mil. O valor que eu registrei foi 300 mil, por quê? Porque é uma obrigação, né? É o que eu posso ter que pagar, então eu tenho que registrar pelo maior valor. Tá? O princípio da competência, eu já sublinhei, porque é uma coisa tão importante, se você falar para você assim, qual é o princípio mais importante que tem aqui? Todos são importantes, são, mas esse aí é onde tem mais escorregão por parte de contabilista e até de alguns contadores. É o lugar que o pessoal mais escorrega, é no princípio da competência. Por quê? Porque muitas vezes o administrador, o dono da empresa, ele explica por A mais B que você está errado. E aí você diz, não, o princípio da competência é algo, inclusive, reconhecido em lei. Eu não posso fugir desse princípio. Tá? É algo fundamental e é algo que confunde muito, principalmente cabeça de administrador. Tá? O contador já não confunde tanto. Alguns são confundidos pelos discursos de outros. Mas o que acontece? As transações, vou falar bem devagar, as transações e outros eventos têm que ser reconhecidos nos períodos a que se referem, independente do seu recebimento ou pagamento. Ou seja, se é um salário, se o cara trabalhou em março e aí ele recebeu em abril, ele vai ser reconhecido em março, nunca em abril. Pessoal, isso aí eu friso por quê? Porque o que eu já tive que explicar para administrador quando eu estava apresentando o balanço, isso é fora do gibi, porque o cara não entende, ele não entende. Sócio não entende, você te explica, explica, explica. Ah, mas você tirou do caixa em abril. Pois é, mas ele trabalhou em março. Eu tenho que descontar isso em março, eu tenho que registrar em março, entendeu? E às vezes eles querem por conta de trimestre, para você aumentar determinados valores, né? Em trimestre, o balanço, está vendo? Consegui um lucro de tanto. E não é, eu tenho que registrar na data que ocorreu, principalmente despesa, né? Despesa e receita é na data, né? É quando incorre, né? Quando ocorre é quando incorre, né? Então, uma receita, por exemplo, ela é realizada, ou seja, ela ocorre quando ocorreu seu fato gerador, aquilo que eu estava explicando. E uma despesa é considerada incorrida no momento do seu consumo, né? Por exemplo, despesa com salário. Quando é que eu vou ter que pagar o salário? Quando ele trabalhou. O salário de março eu estou pagando em abril, mas o salário dele é de março, não é de abril. Tá? Eu estou falando, estou frisando, estou sendo até chato com isso, pessoal, porque é um erro muito comum. E eu vou dizer para você, vai cair na prova. Cai na prova, cai em trabalho, porque isso aí é uma coisa que você tem que sair dessa disciplina sabendo. O princípio da competência. Tá? É algo fundamental que você tem que saber, tem que entender disso daí. Então, se você não entendeu, eu explico quantas vezes for necessário, eu explico, reexplico, 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 quantas vezes até você entender. Porque é uma coisa, parece fácil, mas na hora de você lançar, você vai ter, vou lançar nesse mês, eu vou lançar, vai te dar dúvida. Então, a gente vai chegar a esse ponto, estamos quase chegando lá, quando a gente vai falar de escrituração, a gente vai ter exercício que eu vou contar uma historinha para você, e aí você vai ter que registrar, né, vai fazer o lançamento, né? Vai ter exercício assim. Então, é interessante que você vai ter alguns exercícios que vai ter essa pegadinha. Eu vou lançar onde e qual a data de lançamento. Tá? E aí você vai pensar na data de lançamento. Eu vou lançar no dia que eu paguei o salário, ao dia do salário, eu vou ter que ter um lançamento no dia do salário, do pagamento do salário. Vou ter, mas vai ser um lançamento de caixa. Mas eu vou ter um lançamento contábil no dia que eu estou devendo, né, aquela despesa. Tá? Então, estou te falando que tem uma diferença, a gente vai falar dessa diferença,
Eu quero começar a abrir a sua cabeça, primeiro para a parte teórica. E é um princípio, porque é um dos princípios mais delicados da contabilidade. Por quê? Porque quem não é contador é mais difícil entender. Quem é contador é mais fácil entender isso, tá bom? Tudo bem? Então vamos adiante. Convenções contábeis, eu tenho os princípios. Princípio é algo legal, é algo que eu tenho que seguir, é algo que, se eu não seguir, né, pode até a empresa ser multada, sabe? O cara perdeu o cargo dele de contador porque ele não seguiu o princípio, tá? Ele pode, tem questão ética. Faltam 10 minutos. Tá, eu vou só falar do slide inicial das convenções, que está logo depois desse, e a gente fecha, tá? Quando der 5 minutinhos, alguém me avisa que eu começo a pedir presente, vocês começam a dar os presentes aí na sala, tá? Se alguém precisar sair antes, dá o presente, tá? Como a gente faz sempre. Tá legal? Então vamos lá. Então, convenções contábeis refere-se ao sentido de neutralidade que deve atribuir à contabilidade dos registros fatos, que envolve a gestão de patrimônios e entidades. Ou seja, o que é uma convenção? É algo que é uma atitude que os contadores têm que tomar, tá? Ah, mas é uma convenção. Todo mundo toma, todos os contadores tomam aquelas atitudes, entendeu? Então, uma convenção é algo que é convencionado entre todos os contadores. Tem um lugar? Tem, está no lugar. Mas o que a gente te diz? Ela, além, ou seja, uma convenção é algo que você vai aprender aqui, que todo mundo no Brasil vai aprender a mesma coisa, porque é uma convenção contábil, né? Claro que essa convenção está registrada no CFC. Então, é uma convenção que todos os contadores têm que seguir, tá? Os registros contábeis, sempre que possível, devem estar baseados em documentos com provas de respectivas transações. Optar sempre pelo critério que for mais objetivo. Isso é uma convenção básica, tá? Ou seja, tudo que você registra na contabilidade, eu tenho que ter um documento. Não posso registrar por causa de uma intenção, de uma ideia, de uma vontade, de um desejo, não. Me dá o documento que eu registro. A gente tem que ser até chato, o contador tem que ser chato, porque o cara vai pedir para você registrar, não, mas é líquido e certo que vai acontecer. Pois é, quando eu receber o documento, eu registro. E às vezes você tem um prazo, por conta dos R$ 100, você tem prazo, né? Cada 10 dias, dia 10, dia 20, dia 30, você tem que pagar o imposto daquele, o imposto que os R$ 100 você está recolhendo dos outros, né? Que você está recolhendo antecipado dos outros, tá? A gente vai falar, aliás, a gente não vai falar bem pouquinho sobre isso. Você vai ver isso com detalhe quando você falar de contabilidade fiscal. A gente vai falar bem pouquinho mesmo, passando, mas você tem que entender o seguinte. Eu estou te dando um exemplo, tá? Aí na Descendial o cara fala assim, não, eu não estou com o documento aqui, mas registra aí para você não pagar multa depois. Você fala assim, pois é, para não pagar de multa depois, eu preciso do documento para poder registrar. Porque o que acontece às vezes? E já aconteceu, tá? Eu peguei, inclusive, o antigo contador, que queria ser legal, quando eu estava atuando naquela empresa lá que eu comentei com vocês. Eu não gosto de citar, né, o nome da empresa, a gente está gravando. Mas vamos lá. Aquela empresa que eu fui contador, que eu assinava o balanço da empresa, o que acontecia? Só para você entender. O que eles faziam? Olha só que engraçado. O que o cara fazia? O antigo contador, o cara falava assim, fulano, registra tal coisa, depois eu te dou a nota. Registra tal coisa, daqui a pouco eu te mando a nota. E o que acontecia? Era muita coisa para registrar. O cara anotava num papel e depois esquecia de cobrar, que era muita coisa. O que aconteceu? Quando eu entrei, esse cara saiu porque tinha um problemão, porque tinha várias coisas que o cara registrou que não tinha documento. E aí, quando teve a auditoria independente, auditoria externa, para avaliar o balanço, o cara pediu, tá bom, tem o registro, cadê o documento? O cara, não tem o documento, o que eu vou fazer? E não tinha, por quê? Porque o cara falou que ia mandar e esquecia de mandar. Não era nem má fé, não, tá? Mas o que aconteceu? O cara teve que procurar, não achou, rua. Tiraram esse cara e me botaram no lugar dele. Aí eu era o chato, o cara era gente boa, eu era o chato. Fulano, cadê o documento? Não tem. Pois é, então não posso registrar. Mas eu vou pagar a multa, a gente vai pagar a multa, e eu vou dizer que a multa veio de você. Eu mandava um e-mail para ele, dizendo que ele era responsável, que precisava receber esse documento até tal data para poder registrar, senão não iria no registro daquela descendial, e aí o que acontecia? A empresa ia pagar a multa. Eu registrava, mandava um e-mail para o cara recebia aquilo e ficava doido. Esse cara é nojento, é isso, aquilo outro. Tá, mas eu entrei e depois, para sair desse negócio, ninguém queria que eu saísse. Por quê? Porque eu não tive problema com auditoria externa, não tive problema com receita, não tive problema com ninguém. Entendeu? Por quê? Porque eu era chato. Então você tem que fazer o papel de chato. Às vezes tem que fazer o papel de chato. Por quê? Por causa de uma convenção contábil. Não tem jeito, tá? Vamos falar rapidamente, são menos convenções, tá? Convenção quanto à objetividade, que o contador tem que ser objetivo. O que é isso? Tudo tem que ser baseado em documentação. Isso é fundamental, tá?
Ah, registra aí, fulano, que depois eu te mando o documento. Não, não, eu registro quando você mandar o documento. Ah, mas eu não tenho, eu vou te mandar por correio. Manda uma cópia, que eu sei que o documento existe, né? E aí eu coloco no verso da cópia, fulano vai mandar o original em tal data, ou se comprometeu a mandar o original em tal data, e eu rubrico e assino. Se o cara não mandar, eu tenho isso aqui, o registro que o cara falou por escrito que ia mandar o documento, e aí o cara depois cobra em cima dele, a receita vai em cima dele, o chefe vai cobrar dele, tá? Porque você fez a tua parte. Então, objetividade. Materialidade, vou falar deles bem rápido, tá? Por causa do tempo, tá? Materialidade, avaliação do custo-benefício para evidenciação da informação contábil. Por exemplo, caneta, que eu adoro esse exemplo. Essa canetinha aqui, estou com uma canetinha aqui, essa canetinha até que vale mais. Aí a empresa comprou 100 canetas, aí eu estou gastando a caneta, aí alguém resolveu, ou então peguei a caneta e eu vendo caneta. Aí, será que cada caneta eu vou ter que registrar a venda de cada caneta? Ah, eu vou registrar, mas eu vou ter que contabilizar cada caneta, que vale, sei lá, R$ 2? Não. Eu posso contabilizar quando eu chegar numa caixa, eu contabilizo aquela caixa. Por quê? Porque o valor da caneta, para a minha empresa, é imaterial. Eu tenho outros produtos muito mais caros e o valor da caneta é imaterial. Ah, não, mas professor, e se eu tiver uma loja de R$ 1,99, eu tenho que registrar? Tem, porque tudo na tua loja é R$ 1,99. Então, o princípio da materialidade tem a ver com a empresa, com o negócio dela, com as coisas. O que é material e o que não é material. O que não é material, eu acumulo para registrar. O que for material, tem que registrar. Tá? O que é material para a tua empresa ou não. A gente vai falar mais disso na próxima aula. Consistência, só tem mais dois, tá? Aí a gente acaba. Consistência, né? Um critério de contabilização, o mesmo critério não deve ser mudado. Então, se eu avaliei um determinado carro dessa forma, ou determinado bem dessa forma, no período seguinte eu tenho que avaliar daquela forma, ou então, se eu for avaliar diferente, eu tenho que justificar numa nota explicativa, no balanço, eu estou avaliando diferente porque houve uma lei nova, porque houve alguma coisa, houve um critério. Isso, pessoal. Quem já quiser dar presente, como eu já falei de 5 minutos, tá? Pode ir dando presente, tá? A partir de agora, tá legal? Então, teve o Rafael, o Vitor, Maria Fernanda, Matheus, Damares, o Eric, o Gustavo, o Alexandre, a Sofia, o Rafael Pereira, a Daniela, beleza, tá? Consistência, como eu falei, o critério que eu usar para avaliação num período, eu devo usar o mesmo critério no outro período, ou então dizer por que eu não estou usando. Eu tenho que justificar isso, tá? Ou seja, nesse caso, eu tenho que informar por que eu estou mudando aquele critério numa nota explicativa, como eu falei, tá? A gente vai falar disso também com detalhe, a gente volta para esse slide na próxima aula. E a última convenção contábil é a prudência, que tem tudo a ver com conservadorismo, tá? Tem tudo a ver com aquele princípio. O que eu faço? Se eu tiver duas alternativas válidas, se for um ativo pelo menor valor, se for um passivo pelo maior valor. É igualzinho a outra. Então, a convenção, você vai dizer, o princípio veio da convenção, a convenção veio do princípio. Você vai ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra. As coisas que são mais importantes, elas são convenções e são princípios também. Tá? Então, você vai ver que isso tem muito a ver com os princípios. Então, há uma ligação entre essas duas. Bem, pessoal, a gente falta 2 minutos, né? Eu vou parar por aqui, tá? A gente vai explicar cada uma delas na aula que vem, tá? Então, vamos fechar aqui, manter não descarta. Isso, beleza. Pessoal, vou abrir agora perguntar se vocês têm alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida com relação a algum assunto que já foi, que a gente falou nessa aula?